Queridos irmãos, queridas irmãs, ensaio teórico sobre as aparições, vídeo 392, né? Capítulo 6º, Livro dos Médiuns. Agora a questão é de número 106. É interessante que nós vamos chegar aqui a um momento em que Kardec diz assim, ó: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Na verdade, o perispírito ele não é o princípio de todas as manifestações, né? Encontra-se nele, encontra-se no perispírito os elementos, todos os quais são utilizados em todas as manifestações, encontra-se no perispírito. Mas encontra-se não é a mesma coisa, Luiz. Como Kardec acabou de dizer, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Aí você está dizendo que o perispírito, né? No perispírito, nele encontra todos os elementos. Só que nós temos que entender uma coisa. Ser princípio e detentor de todos os elementos, ser princípio é uma coisa. Agora, detentor de todos os elementos é outra coisa. Então quer dizer que você está assim numa controvérsia com o cardeal? De forma alguma. Eu só estou querendo mostrar assim a grandeza, a importância do perispírito, né? Eu estou querendo mostrar que encontra-se no perispírito todos os elementos os quais responsáveis por todas as manifestações, por todos os fenômenos espíritas, encontra-se no perispírito. Olha para você ver, além do perispírito, além disso, o perispírito ele é considerado o modelador da forma. O que nós não podemos nos esquecer. Além dele ser o modelador da forma, encontra-se nele todos os elementos, os quais responsáveis por todas as manifestações, por todos os fenômenos espíritas. Nós já dissemos isso em alguns vídeos. Se não existisse o perispírito, nós já dissemos isso.
que se não existisse o perispírito, dificilmente também o espírito, nas condições que se encontra, existiria. Dificilmente. Também não existiria reencarnação. Não existiria nada do que nós conhecemos do mundo espiritual. Olha só para você ver aqui uma outra propriedade do perispírito. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. O que significa isso? Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. É graças ao perispírito que o espírito penetra nas matérias. Então, não existe, olha só para você, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Né? Às vezes as pessoas ficam assim pensando, eu vou fechar a janela, eu vou fechar as portas. Eu fui de uma época assim, sabe, que as famílias diziam fechar as portas para os espíritos não entrar. Agora, isso é fato quando o espírito muito materializado. Então, espíritos menos materializados, eles não vê obstáculo nenhum. Só que esse obstáculo nenhum se deve ao perispírito. Então, graças ao perispírito do eu, é que existe a penetrabilidade. Então, essa penetrabilidade, analise da seguinte maneira. Por exemplo, você está aí dentro da tua casa e as paredes da tua casa não são obstáculos aos espíritos. As casas espíritas, né? Os espíritos não entram na casa espírita como os encarnados entram pela porta da frente. As paredes, elas não são obstáculos aos espíritos graças ao perispírito do espírito. Porque é o perispírito que dá ao espírito essa penetrabilidade. Ele pode penetrar aquela matéria, que é aquela parede, imperceptível. Aquela parede para ele não existe, é como se ela não existisse. O espírito de uma certa envergadura espiritual, ele pode adentrar o núcleo da Terra, que é composto de, acho que é de magma, né? Magma. Porque tem aquela larva vulcânica, porque sai, né? Lava vulcânica, o outro é isso. Então, o espírito, ele atravessa a Terra de um lado para o outro, o espírito mais evoluído. Então, para o espírito atravessar a Terra de um lado para o outro em questão de 1 segundo,
Isso não é obstáculo, porque ele pensa, lá se encontra. Mas ele deve isso também ao seu perispírito. Muitos espíritos, o Sol, por exemplo, ele é habitado. Só que numa outra dimensão que nós, aqui no corpo físico, não enxergamos. Marte é habitado numa dimensão que nós não enxergamos. E os cientistas, né, eles estão lá em busca de vida. Só que vida, conforme eles as buscam lá, eles nunca vão encontrar. Né? Então, eles estão em busca de vida em outros planetas. Mas conforme a vida que existe aqui na Terra e a vida que eles as procuram, eles nunca vão encontrar. Eles vão encontrar a vida sim, mas uma vida além dessa dimensão. Mas para que isso aconteça, é preciso se conectar a Deus, a Jesus. A vaidade dos cientistas, o ego dos cientistas, a briga dos cientistas por quererem uns superar os outros, é que esse orgulho, esse egoísmo, é que os tem distanciado do êxito, né? Engraçado. Eles falam em encontrar vida em outros mundos. A erraticidade é uma dimensão. E os médios, eles convivem constantemente com vidas que existem em outras dimensões. Como, por exemplo, eu mesmo aqui está a avó Leontina. Ela vive em outra dimensão. E ainda quer voltar para essa dimensão no fim do ano. Pelo amor de Deus, olha. Tem pessoas que faltam mesmo, né? A gente tem que... Igual ela está aqui, a gente tem que falar baixinho, né? Para ela não ouvir. A gente tem que procurar dar um biotônico fontora para ela, né? Porque nó... Querendo voltar para cá. Mas é brincadeira. Então, outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. O espírito, dependendo do espírito, ele pode entrar no fogo, ele pode entrar no gelo, ele pode entrar em tudo quanto é lugar, que isso não é obstáculo, matéria nenhuma é obstáculo ao espírito. Agora, o espírito mais evoluído, né, gente? Como nós já narramos nos vídeos anteriores, né? Principalmente do dia anterior. Os espíritos mais atrasados, coitadinhos, não sabem nem que desencarnaram. Quando, vamos dizer aquele termo assim, quando eles baixam lá no centro espírita, e que você fala assim, você já desencarnou, meu irmão. Eu? Que isso? Tá ficando doido, senhor? Tô vivo. É gostoso nesse teatrinho, né? Eu gosto de assistir alguns teatros de vez em quando. Engraçado, eu preciso de alguma coisa para me alegrar meu coração. Então, quando eu assim, estou com vontade de buscar assim, alguma coisa para alegrar o meu coração, estou precisando, eu vou ver esses teatrozinhos assim, sabe? Que faz parte também da evolução, né? Porque espiritismo, gente, não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Dizendo dessa forma, às vezes as pessoas podem pensar, tá humilhando e fazendo os outros. Não, mas não é não. Kardec nos orienta no Livro dos Médios que o certo mesmo seria nós começarmos pela teoria e não pela prática. Mas a gente entende que, devido à desigualdade evolutiva,
Não é todo mundo que está preparado para começar pela teoria. Não é todo mundo que trava a cabeça da pessoa. Tem coisinhas que eu digo aqui que é tão simplesinha. É a mesma coisa de tirar picolé da boca de criança. As pessoas acham que eu estou ficando doido. Né? Como Galileu Galilei foi considerado louco naquela época. E hoje? Até hoje, aquilo que ele disse ainda mantém-se sustentando a astronomia. Até hoje, tudo aquilo que ele disse não foi derrubado. Não conseguiram desmoronar, não conseguiram desfazer aquilo que Galileu Galilei havia dito. E mesmo assim ele foi condenado, né? Mas é assim mesmo. É a vida daqueles missionários, né? Missionário tem que vir, fazer, apanhar e ainda gostar. Então, daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos, né? Não adianta você, por exemplo, quando bate à porta um espírito, ele está apenas usando ali um método para bater ali à porta. Porque aquela porta não é obstáculo para ele entrar no nosso lar, né? A porta é obstáculo a nós, mas não é obstáculo ao espírito. Então, bate à porta. Você sabe que é um espírito. Você pensa assim, eu não vou abrir a porta. Por que você não vai abrir a porta, Zé? Minha mãe diz isso pro meu pai. Mas por que você não vai abrir a porta, Zé? Não, é porque é um espírito. Nós temos que manter a porta fechada, a janela fechada para o espírito não entrar. Que isso, gente? Nós temos que mudar essa mentalidade nossa. Como eu já disse várias vezes, mas serve também, né, para a gente analisar, as pessoas chegam à casa espírita e abrem a garrafinha de água, todas abertas. Mas para quê? Não, se não abrir, os espíritos não conseguem fluidificar a água. Ué, eles conseguem penetrar as paredes da casa espírita. Eles conseguem vir das colônias espirituais até aqui. Eles conseguem penetrar as portas. Eles não conseguem penetrar uma garrafinha de água. Eu não consigo entender a neurose das pessoas. É perigoso deixar a tampinha, a garrafa aberta. Sabe por quê? Porque a tampinha, ela é um meio de proteção a muitas bactérias que existem na atmosfera, no ar, não caia ali dentro daquela, né, daquela água. Já pensou? Uma bactéria que está no ar, no ambiente, cai ali dentro daquela garrafinha aberta e você vai e toma. Pronto. Daí 2 horas você está no pronto-socorro. Ué, mas foi depois que eu tomei aquela água lá do centro? Aí a pessoa, como não tem conhecimento, pensa assim, foi o obsessor que pôs vírus naquela água. Foi a tua imprudência que levou você a abrir a garrafinha, uma bactéria no ar, né? Um fungo no ar, pousou ali na água ali
e ela encontrou um ambiente adequado e naquele ambiente ali ela proliferou e você foi e tomou. Aí, mas a pessoa tem que ter conhecimento, gente. Então, olha só para você ver. Os espíritos, né? Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visita uma pessoa que esteja em pleno campo. Você acha que os espíritos ou um perispírito assim, depois que recebeu todas as propriedades ali, né, do espírito e de outros médicos, você acha que o espírito ele não adentra a uma penitenciária? Ele adentra uma penitenciária para levar eflúvios divino a um preso. Quantos milhões de espíritos trabalham nos hospitais, nos asilos? Quantos milhões de espíritos trabalham nas regiões umbralinas, trabalham nos cemitérios, trabalham nos hospitais psiquiátricos, né? Ali, nesses lugares que acabei de citar, centenas de espíritos estão ali para lá, para cá, transitando, correndo, pega a maca, puxa a maca, leva a maca e nós não estamos vendo que eles estão noutra dimensão evolutiva. Agora, cada caso é um caso, por isso que eu disse evolução, né? A dimensão evolutiva, porque tem uns espíritos ali tão materializado, tão somatizado pelo perispírito, né? Que ele imagina que realmente ele esteja vivo no corpo físico. Então ele chega em casa, ele bate à porta. Só que ele bate à porta, ninguém escuta, porque ele ainda não tem esses elementos todos de um outro médio, porque é um espírito ignorante, é um espírito familiar ignorante que não tem esse conhecimento, é aquele que vive perambulando para lá, para cá. Então ele senta, já que ninguém abre, ele senta ali na beirada da calçada e fica esperando. A hora que alguém abre, ele aproveita e entra. A hora que alguém abre a janela, ele aproveita e entra. O nosso irmão Marcílio Colombaroli, sempre está aqui, hoje não está não, ele sempre nos dizia, e isso é verdade, nunca que devemos deixar as frutas, né, assim sobre a mesa, destampada. É necessário tampar as frutas. Por quê? Porque os espíritos, eles chegam ali, eles retiram as substâncias positivas daquelas frutas e transferem para aquelas frutas substâncias negativas. Por isso a decomposição de muitas frutas antes do tempo. Mas isso é um processo natural, nós sabemos, né? Ocorre mesmo. Nosso irmão Marcílio dizia também, pode ignorar quem quiser, mas eu tenho o dever de passar. Nosso irmão Marcílio dizia que toda vez que vier uma tempestade, chuva, nós devemos fechar a porta e fechar a janela, porque muitos espíritos que não sabem que desencarnou, que estão lá na rua correndo para lá, para cá, de medo da chuva, a primeira porta que eles acham aberta, eles entram. Porque eles ainda não sabem que desencarnaram. Então, para eles,
aquela porta é um obstáculo, aquela grade é um obstáculo, aquele portão é um obstáculo. Você entendeu? Mas isso tudo devido à ignorância. Isso tudo encontra-se no perispírito dele. Então, por isso que Allan Kardec aqui ele diz: o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. E eu já posso dizer, como já disse, o perispírito não é o princípio de todas as manifestações. Encontra-se no perispírito, você entendeu? Os elementos, todos os quais possibilita as manifestações. Encontra-se no perispírito. Porque encontrar-se é uma coisa. Agora, ele é o princípio, é outra coisa. Então, é preciso esmiuçar bem, raciocinar bem, porque do modo como Kardec aqui deixou, se a pessoa acredita como aqui se encontra e não raciocina, ele come gato por lebre. Ah, mas então Kardec errou? Não. Kardec acertou, mas ele deixou dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Vamos para o próximo vídeo.